do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Fenelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas eis, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós o odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Semana passada eu tinha comentado isso, né? Sobre no último tempo, segundo tempo de vida, né? A pessoa se arrepender de seus pecados, como é colocado por aí, se arrepender e receber a salvação. Porque eu havia entendido, né? Aquela frase, o amor cobre uma multidão de pecados. E é como diz aqui, né? Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Eu não vou tomar muito tempo porque o nosso palestrante tem mais 2 compromissos, infelizmente. Peço até desculpa por estar aqui um pouco ofegante, né? Viemos correndo para cumprir o horário aqui. Mas a lição está bem clara, né? Vamos fechar nossas olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, com saúde, com fé, com esperança em dias melhores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa tarde, quase noite. Todo mundo bem? Isso é bom. Estando bem, né? Sigamos em frente neste bem, né? Que nos é dado pelo Criador. Bom, meus queridos, seguindo nosso irmão Adelito, estamos ofegantes, porque estamos, por sermos grandes devedores, trabalhamos muito, né, Adelito? Estamos vindo de outro local e eu ainda, como devedor maior, ainda tenho mais 2 para ir, mas tudo bem, estando na obra daquele que nos fez, que é Deus, é o que importa. Nós não podemos perder o emprego, né? Nesse sentido. Nós vamos falar, a pedido da casa, de um título, Valei-vos da Luz. Quem tiver o livro está em Pão Nosso, é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico, e ele faz algumas alusões sobre aquilo que nos alimenta, já que o nosso modelo ele diz que é o nosso pão da vida, né? Eu sou o pão, parti entre vós quando se lembraram de mim, se tiver outro desse pão.
Mas que pão é esse, né? É o pão da palavra. Não é algo que se alimenta a estrutura física, o corpo, mas é aquilo que é imperecível e nos acompanha enquanto pão da vida por toda a eternidade. O Evangelho de Jesus, atos e palavras, sentimento e comportamento, mensagens e ações, a entrega dele é nos mostrar como é o caminho de quem busca salvar-se a si mesmo. E esse título, Valei-vos da Luz, está especificamente em João, capítulo 12, versículo 35, no Novo Testamento, e ele trata de uma passagem que Jesus dialogando, João narra que Jesus diz assim: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. Aí Emmanuel, lógico, faz todo um trabalho, né, de interpretação dessa linha, dando uma estrutura filosófica, religiosa, atitudinal e comportamental. Para nós que não temos o hábito da escola espírita, porque é uma escola de conhecimento, né? Primeiro é uma ciência de experimentação e filosofia de consequências morais, o livro Pão Nosso faz parte de uma série de Emmanuel, nos comentários, chama-se Exégese, no meio católico e evangélico, das explicações das palavras do Cristo. Então Emmanuel tira um trecho e nos faz refletir do ponto de vista filosófico que Jesus queria dizer, ok? E o livro Pão Nosso é o alimento nosso todos os dias. Então Emmanuel tem vinha de luz, palavra de vida eterna, caminho, verdade e vida, né? Ceifa de luz, tem uma sequência muito bonita em que ele vai trabalhando determinados aspectos para o nosso cotidiano. Se estou com fome do sentimento de afeto, de paz e de equilíbrio, leia Pão Nosso. Haverá mensagens ali, você pode ler no final, no meio, porque são capítulos curtinhos. Ele vai pegar um trecho do Novo Testamento, uma mensagem de Jesus escrita pelos apóstolos, João, Marcos, Mateus e Lucas, e a partir daí ele desenvolve todo um raciocínio que nos vai dar o alimento para nos sustentar enquanto seres imortais para aquele dia. Okay? Se eu estou com necessidade de alcançar a iluminação, de prestar um trabalho, porque vinha é a roça onde se planta parreira, né? Para tirar a uva, fazer o suco ou o vinho, vinha de luz é o nosso trabalho, não o trabalho material, aquele que nós vamos utilizar para o sustento da matéria, mas o trabalho enquanto obreiros do Criador no mundo, cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas e aqueles que Deus coloca ao nosso redor para nós agirmos. Então, leia a vinha de luz, o que eu devo fazer para iluminar a minha vida, iluminar a vida do próximo, né? Estou com dificuldade de me aconselhar, de raciocínio, de passar conselho para alguém, leia o livro Palavra de Vida Eterna. E Emmanuel vai, tá bom? Eu não sei como me conduzir, eu estou com dificuldade de me comportar adequadamente na empresa, amanhã tem uma reunião de diretoria que é bastante comprometedora, na casa espírita, na igreja católica, na sinagoga ou na igreja evangélica, vai haver uma reunião do grupo lá e eu sei que vai ser problemático. Leia o livro Palavra de Vida Eterna, e você vai recebendo informação para agir na eternidade dentro do próprio Evangelho de Jesus. Então Emmanuel, de uma maneira muito amorosa, pegou os trechos que para muitos passam despercebido nas leituras bíblicas e do Novo Testamento, e Emmanuel nos traz um trabalho muito belo de reflexão profunda para conhecer a nós mesmos e nos tornarmos, como propósito de Deus no universo, servos em Jesus e evidentemente apóstolos de sua palavra, com o nosso sentir, com o nosso pensar e o nosso agir. Então o estudo de hoje é valei-vos da luz. Por que Jesus diz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanheis? Bom, vamos primeiramente entender esse andar, né? Nós somos andarilhos, ok? Somos caminhantes da vida imortal. Não é possível ficar parado. Kardec, sabendo desse aspecto e se lembrando dos ensinamentos de Jesus, muitos anos antes da doutrina espírita, a escola consoladora, Kardec faz essa pergunta: o que o homem pode fazer para atrasar o progresso dele e da humanidade? Os espíritos dizem nada. Mas se ele quiser impedir, se acontecer alguma ação política, educacional, religiosa, que atravanque um pouco a evolução no amor, no afeto, no carinho, para seguir o destino de Deus. Aí eles respondem assim: se tentar fazer isso, é como uma pedra debaixo da roda de uma carruagem, será esmagado pela lei do progresso. Aí Kardec insiste: mas há algo que nos impede de progredir? Eles respondem: claro que não, nada nos impede. Mas por que o homem para? Por causa de você mesmo. Mas é necessário um esforço muito grande? Falo, nada, é mínimo, mas é porque sois preguiçosos, eles chamam de procrastinadores, e nós ficamos parados no meio do caminho. Então a senda do progresso é um processo evolutivo, ele é contínuo, ele não para. E no momento que nós vamos parar, nós vamos ser esmagados pela roda do progresso. O que é o progresso material? Não é o progresso moral.
muitas dores emocionais, sentimentais e até físicas, porque nós, enquanto espíritos, refletimos no corpo que levamos, né, no nosso sentimento. Então, efetivamente, nós vamos começar a ter lesões, danos psíquicos, emocionais e físicos também, se ficarmos parados. Ou seja, se parar no meio do progresso, porque recuar não é mais possível, depois que se levanta o véu da ignorância, você não consegue mais retornar. Não é? Então, a partir daí, você passa a ter uma percepção da vida diferenciada, uma leitura das ocorrências do cotidiano diferenciado. E aí, começa a gerar um valor diferenciado também em tudo que ocorre ao redor. Então, enquanto ter luz, ou seja, caminhar, eu preciso estar andando sempre. Mas ele diz um fato interessante: enquanto tendes luz. Mas é possível perder a luz? Sim, é possível perder a luz. Né? No instante que eu não entre no chamado, na balança da análise do que eu estou fazendo e do aprendizado adquirido, que caminhos eu vou poder adotar. Porque nós temos duas coisas: o passado já ocorreu, os equívocos estão lá. Serve para quê? Como aprendizado, degrau no processo evolutivo. Então ele diz que quando nós estamos no processo de meditação para alcançar pensamento divino, nós estamos analisando o passado e construindo como será, projetando a construção do futuro. Mas o futuro não chegou ainda. Em que momento eu começo a andar na luz? Quando, analisando o nosso passado, percebemos a oportunidade de, nesse instante, ou aqui e agora, aproveitar os segundos que Deus nos dá para termos vida em abundância. Aí vamos observar como inicialmente nos relacionamos conosco mesmo. Como é que eu sinto, como é que eu penso, como é que eu vou agir perante as questões da vida. Eu estou no mundo por mim mesmo ou por aquele que me enviou? Se aquele que me enviou, que é Deus, que nos criou enquanto seres imortais, espera algo de nós, o que ele espera de mim? E nessa sondagem nós vamos percebendo o que deixamos de fazer, que é o passado, e começamos a reajustar o presente para poder chegar no futuro. Então eu não consigo antecipar o que iremos fazer ou como será, mas eu consigo construir a partir de agora. Aí Emmanuel diz que geralmente nós ficamos nessas extremidades. Nós somos seres da eternidade, mas ficamos olhando, né, de uma forma fixa, a chamada fixação, parado, que somos seres equivocados, que temos muitas iniquidades, que somos pecadores, que temos sombras de nossas vidas, e deixamos de usar aquilo como trampolim no processo evolutivo. Eu gosto sempre de usar, que é bem próximo de nós, Saulo, né? Dado o seu comportamento recrudescente em relação à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus. Ele perseguiu os homens do caminho naquela época, e perseguiu com toda razão e todo o conhecimento que ele possuía, mas não numa visão de uma luz, mas sim de uma sombra, porque ele se ensoberbeceu, acreditando que a maneira que ele interpretava as escrituras de amor e paz, de ser filho de Deus e reunir-se com a humanidade, tinha que ter um preceito doutrinário e comportamental de uma cultura, de um povo, que era especificamente o que estava escrito lá por escritas humanas e interpretação de cada qual. E Saulo começou a perseguir, nós já sabemos, não precisamos falar muito aqui, né? Mandou matar, julgou e tal. E quando ele estava no deserto da Jordânia, a caminho de Damasco, ele cai em si. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, Saulo não olhou para o passado, ele olhou para o futuro. E disse: quem és? És tu, Senhor? Ele: sim. Por que me persegues? Aí ele diz assim: o que queres que eu faça? Nós temos o hábito de ficar preso na fixação mental, sentimental, nos problemas anteriores, inclusive no nosso relacionamento. Você fez isso comigo, outro, você fez isso comigo, não ficamos assim? Perdemos a estrutura de andar na luz. Nós deixamos que a sombra nos alcance, olhamos mais os problemas do que as oportunidades que os problemas geram, porque nós somos atletas da imortalidade. Então andai enquanto tendes luz, que é a percepção, é a compreensão, é a lucidez, não do porquê isso acontece comigo na minha família, mas para quê? Que tipo de aprendizado eu tenho que tirar? E Saulo, no deserto da Jordânia, a caminho de Damasco, para ir manietar, amarrar Ananias e trazê-lo prisioneiro para ser lapidado, apedrejado, ele cai em si. Ele não observa a luz. Ainda não era a dele, era a luz do nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Por que ele persegue? E aí ele entendeu que estava perseguindo o amor.
O sentimento de humanidade que nos faz nos reconhecermos como os iguais. Aí a luz tomou de conta dele novamente. E quando tem de luz é afetividade. Enquanto o nosso coração está aberto para servir desinteressadamente e incondicionalmente, nós temos luz. A partir do momento que invertemos isso, queremos que nos sirvam, nós chegamos na sombra. Mas o servir é um caminho espinhoso. O nosso modelo de guia deixou prova disso. Como é que a luz dele chegou ao mundo? Servindo, vivendo ao relento, atendendo aqueles que eram considerados escórias da humanidade. Lá chama de raca, traduzindo para o nosso idioma, pessoas imprestáveis, prostituta, cobrador de imposto, ladrão, um monte de gente assim, mentirosos, soberbos, adúlteros, e ele abraçava e recebia sem julgamento, apaziguando os corações e aliviando todos. E às vezes dentro dos nossos lares, no nosso local de trabalho, nós começamos a fazer algo que Jesus nos proíbe, que é julgar as pessoas pelos atos que estão cometendo. As pessoas não são erradas, elas são ignorantes, elas não têm conhecimento. Aí eu volto para Emmanuel, o grande exegeta do Evangelho de Jesus, e diz assim: quando observares algo que está irregular, significa que Deus o capacitou para solucionar aquele problema. Não é um problema, é uma oportunidade. Foi o que aconteceu com Saulo. O que queres que eu faça? Vá para Damasco, aguarde 3 dias que Ananias vai te procurar. Mas como? Né? Ele deve ter pensado depois, isso não está nas escrituras, mas digo eu. Como? Né? O homem que eu estava perseguindo, investigando para amarrá-lo e levar para o Sinédrio para ser lapidado, interrogado, lapidado, depois enterrado, todo apedrejado. E Ananias o assiste, o atende, o prepara, o repõe no caminho no processo de iluminação. Geralmente nós deixamos de perceber essas oportunidades, como diz Emmanuel. Sempre que um problema se faz posto na nossa frente, é que nós estamos, aos olhos de Deus, capazes de corrigir. Aí nós descartamos a oportunidade. Deixemos que a sombra chegue até nós, às vezes dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Julgamos as pessoas. Não as observamos enquanto seres em aprendizado semelhante a nós, porque nós somos espíritos infantis. Nós saímos recentemente, como diz Jesus, na casa do Pai tem muitas moradas. Vem a nossa escola consoladora e diz: nós saímos recentemente de mundos primitivos. Recentemente. A Terra é novinha. Ela só tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. É muito nova considerando a eternidade. Nossa Terra vai ficar etérea, conosco habitando essa Terra. Nós teremos corpos angelicais, espirituais, invisíveis aos olhos materiais, habitando a Terra. Mas somente herdarão a Terra quem é o quê? Manso. Para que a sombra não chegue, é preciso ter mansuetude. Mas que Jesus pediu isso. Quais são os passos de Jesus? O direito é mansuetude, o esquerdo é humildade. Mas é para dar esses passos de forma leve? Não, com a cruz pesada nas costas, as cruzes dos nossos equívocos do pretérito. Então, como diz Emmanuel no início, o homem sábio que está na meditação do Evangelho de Deus, ele alcança a mensagem, a informação divina, a partir do momento que ele analisa o seu passado e fica observando a construção do futuro. Que degraus, ou que escada de Jacó estou fazendo em minha vida para suplantar esse aprendizado e me tornar um ser luminífero ou luminoso. Porque nós somos iluminados, ou seja, recebemos a luz do Cristo, recebemos as bênçãos de Deus, eles nos iluminam. Então quando alguém dizer para você: olha, você é um ser iluminado, você diz: eu recebo, porque Jesus está ali, Maria de Nazaré está ali. Agora, ser iluminante ou luminífero, aí demora alguns séculos, né? Mas Saulo, na estrada para Damasco, pela mudança do coração, de arrependimento profundo, que é o discernimento, se iluminou. Tanto é que ele assumiu uma outorga que muita gente interpreta equivocado, achando que ele queria assumir o papel de Jesus. Ele diz assim: já não sei se sou eu que vivo ou só é o Cristo que vive em mim. O que é ser Cristo? Não é crucificado, as pessoas confundem isso. Cristo é uma unção, é um título. Já me tornei ungido. Da minha boca não saem mais palavras torpes. Não me melindro com nenhuma criatura. Compreendo qualquer ser na sua crença, no seu comportamento, sem fazer nenhum julgamento. E vou até ele, levando sempre palavras de edificação que consolam o seu coração. A partir dali, o Cristo já estava com ele. Cristo é unção. É um grau elevado que o Espírito recebe, desde o ponto de vista das crenças católicas, apostólicas e tal. Tem os títulos: anjo, arcanjo, serafim, querubim, Cristos, que comandam os que estão abaixo. Paulo já se considerava assim: já não sei se sou eu que vivo ou o Cristo que vive em mim. Muita gente achava que ele está falando: poxa, Jesus incorporou Paulo.
né? Ele estava lá como médium, se passando por Jesus, ele estava dizendo, o aprendizado foi tão intenso, o carregar meus defeitos são tão intensos, que eu agora já entendo como agir. Jesus não tinha defeitos, mas todos nós temos. Jesus sem defeitos veio nos servir, veio mostrar a sua luz no mundo e nos orientou, olha, fazei brilhar a vossa luz. Ele veio dar o exemplo, por mais que seja desconsiderado, desvalorizado, desconstruído, discriminado, caluniado, não deixe de servir, porque os meus estão no mundo para servir e não para ser servidos. E os meus são reconhecidos em todos os lugares, não por causa da religião. Os meus são reconhecidos em todos os lugares por se amarem incondicionalmente. Você vai encontrar servos de servidores de Jesus no budismo, no shintoísmo, no catolicismo, na religião evangélica protestante, testemunho de Jeová, porque eles carregam um sentimento de amor, por muito se amarem. Tem trechos, acho que em Lucas, se eu não me engano, diz assim, por se amarem ardentemente. O amor é tão intenso que ele se arde de amor por qualquer criatura, de um cachorrinho que está na rua, a um inseto numa planta, a uma flor que está brotando, a um ser que está sofrendo, um que está preso, um que cometeu o equívoco de desviar a verba, está sempre amando aquele ser, porque sabe da dificuldade dele em evoluir. No momento que nós estamos julgando, não julgueis, mas não sejam julgados, porque a mesma medida que eu julgar será julgado também, eu trago as sombras para mim. Então, queridos, valer-se da luz é no instante que nós temos consciência do que fazer. E aí o que nós temos como suporte, como elemento de apoio para a nossa ação, enquanto servidores do nosso modelo e guia Mestre Jesus e filhos adotivos de Maria de Nazaré, né? E quando Jesus disse assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí se inspirou, né? E ela lá olhando, olhou para o plano espiritual, todo mundo diz que ela olhou para o céu, né? Nós espíritos sabemos para onde é que ela olhou. Ela olhou e disse assim, Pai, eles agora estão órfãos, deixa que eu cuide desses órfãos. E Jesus foi preparar outro lugar. Maria de Nazaré ainda continua cuidando de nós. Jesus foi preparar outro lugar. Quando esse lugar estiver aparelhado, aí ele vai aparecer, vem nos buscar, porque onde ele estiver, nós estaremos também. E aí Maria de Nazaré vai seguir atrás de outros estropiados e sofredores do sentimento, do coração e do pensamento. Então devemos lembrar que o discernimento, o conhecimento da palavra amai a toda criatura, que quando Jesus diz assim, ide e evangelizai a toda criatura, ele não está nos pedindo para dar surra de Bíblia, do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro da Gênesis, não. Ele não está dizendo para fazer isso, não. Ele está dizendo para amar. Ide e evangelizai a toda criatura. Ame toda criatura. Ah, Gilberto, mas você agora está viajando na maionese. O cachorro do vizinho abriu lá, o cachorro, vírgula, do vizinho. Abriu o portão, o cachorro avançou e mordeu minha perna. Preste pelo cachorro, pelo vizinho, pelo ferimento. Não é isso? Nenhuma folha cai de uma árvore, um fio de cabelo cai da cabeça sem autorização de Deus. Ora, se o cachorro for te morder, foi para testar se você carrega o amor no coração, se você evangeliza. De repente o cachorro nem vai morder. Mas de repente, se ele morder, você não vai nem precisar se vacinar, embora nós vamos seguir a lei de César, dar a César o que é César, vamos lá no hospital vacinar. Mas sem o coração consternado, sem sentimento de raiva, sem ressentimento, porque ressentir é algo comprometedor. E aí nós devemos ter um cuidado, que nós só podemos antever o futuro pela mudança que nós vamos realizar a partir da verificação do degrau que está nos nossos pés. O degrau de tudo que nós construímos. E dentro desse degrau, com os tijolos e os cimentos de equívocos pela nossa ignorância enquanto espíritos infantis, né, que somos, nós vamos não repetir mais aqueles atos e transformá-los em algo mais efetivo, mais positivo e mais luminoso. E aí nós não seremos exemplo nem modelo para ninguém, porque só Jesus o é. Mas alguém vai olhar para nós e vai ver essa luz. E em que momento nós percebemos que estamos caminhando para a luz? Quando alguém diz assim, nossa, Paulo, eu não aguentaria no teu lugar que tu está passando nada. Você tem que sorrir. Dizer, essa criatura não sabe o quanto eu sofro. Mas a pessoa vai te elogiar, tadinho, sem saber o quanto que sofre. E aí você vai sorrir, né? Vai arrumar um cantinho, fecha os olhos e fala, Deus amado, pescamos mais um para ti. Manda mais. Como Deus disse, Jesus deixou isso bem claro na mensagem do amor, de que aos mais capazes os postos mais difíceis e os trabalhadores mais dedicados será dado condições mais comprometedoras, nós vamos receber parente, família, amigos, colegas de trabalho que vão nos perseguir, porque a porta é estreita e espinhosa. Mas devemos lembrar o que Paulo diz assim, o bem que eu quero executar eu realizo, mas o mal em mim que eu não quero fazer, eu estou continuando sempre realizando. Porque nós temos esse processo de defeito, defect. O mal é faltar alguma coisa. O que falta em nós ainda? Resplandecer a ternura do Cristo.
resplandecer o amor incondicional e desinteressado de Jesus para aqueles que estão doentes. Mas nós temos dificuldade de orar para o companheiro que anda conosco porque ele está doente. E é interessante que quando esse companheiro está hospitalizado, está internado em tratamento, nós chegamos lá todos dóceis no hospital, no maior silêncio, falando baixinho, o maior carinho, passamos a mão na testa dele, levamos uma música quando deixa uma mensagem, vamos visitá-lo nos dias de visita, e quando acaba nós voltamos entristecidos, né? Quando o companheiro está do nosso lado, o colega do local de trabalho que fez uma calúnia, o amigo da casa espírita, evangélico, católico, que fez uma fofoca, nosso coração entra em sombras. Significa que nós ainda não estávamos andando, porque para andar é preciso traçar um caminho, mas para traçar um caminho precisa de um farol, de uma lanterna. Nós não temos esse farol, essa lanterna sozinhos. Quem veio à nossa frente, é o que está no texto do Pão Nosso, vinha de luz, caminho, verdade e vida, veio Jesus. Jesus é o farol. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o que é o Pai? Em João, 1 João, versículo de 1 a 4, João deixa escrito lá bem claro, Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é verdade, há que se amá-lo em espírito e em verdade, quem não ama não conhece a Deus. Então, sair da sombra para a luz é trazer o Deus em nós, é o chamado entusiasmo, doa o jeito que doer. Apesar dos meus defeitos e dificuldades, vou servir ao próximo desinteressadamente, condicionalmente, porque ele está mais doente do que eu. Se eu trato alguém bem, né, com caldinho, canja de galinha, né, aquela comidinha toda preparada, dou um conforto em casa para ele se recuperar quando está convalescente de uma doença, ou se ele for hospitalizado, procure informação na família, qual o dia da visita eu vou lá ajudar, por que perdemos essa oportunidade? Em visão de fugirmos da luz. E a luz é consciência, a luz é conhecimento do outro? Não, é consciência e conhecimento de nós mesmos. É um instante que olhamos para dentro e veremos e enxergamos, aliás, a verdade que somos nós. E nessa verdade nós começamos a parar as arestas para poder retirar as sujidades desse diamante bruto que Deus colocou no universo para brilhar, porque não se acende candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador, né? Era um suporte que colocava a candeia para ela ficar bem alta e iluminar toda a casa, e coloca a luz para ser iluminar todo o canto. Deus nos colocou no universo para iluminar. Nós somos luzeiros de Deus por onde nós estivermos indo. Agora é necessário eliminar-se o egoísmo e o orgulho. Por isso que Jesus pediu, quer seguir os meus passos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer seguir os meus passos? Negue-se a si mesmo. Ou seja, a primeira coisa para nós brilharmos é negar a nós mesmos. Não é o título de pai, mãe, de marido, de mulher, de filho, de sobrinho, de avô, de presidente, de chefe de seção, de departamento, de formação acadêmica, política, social, financeira. Não é nada disso, é sentimento. Nós somos seres de sentimento, porque Deus é amor. Na verdade, Deus é. Aí para olhar para Ele, precisa entender o que é esse é. Aí olha para a natureza, né? Para mim, depois que eu vim para a escola espírita, que eu venho de outra escola religiosa, embora cristã também, mas eu aprendi que a obra de Deus mostra como devemos ser na sociedade se quisermos melhorar. A natureza, as plantas, os animais, eles vivem todos em equilíbrio. Nós é que geramos desequilíbrio. Mas se você chegar numa selva, numa mata virgem, você vai ver tudo equilibradinho. Igual recentemente um amigo meu, né, biólogo, disse assim, ô Gilberto, eu fico triste. O povo coloca cerâmica em casa, né, fecha tudo, não tem um jardinzinho, não tem umas pedrinhas lá montadinhas, pelo menos um jardim japonês, alguma coisa assim, né? Ninguém faz, as lagartixas desaparecem. Toma escorpião dentro de casa. Né? Ela é a predadora do escorpião. Lagartixa come escorpião com delícia, não sobra um. O veneno dele não faz nada com ela. Come todos. Mas nós não queremos ter inseto em casa. Nós não queremos pisar na grama. Eu tenho um amigo japonês que diz assim, o povo não anda mais descalço. O povo não sente a temperatura da terra. As pessoas não tocam nas folhas. Em vez de sentir o aroma da flor, aproximar o rosto para ver a sua temperatura, arranca a flor do lugar para colocar num jarro com água, achando que está levando um enfeite para casa, se está levando um ser que ele assassinou. Aí esse japonês me pergunta, e aí Gilberto, como é que fica, vocês são cristãos, a palavra não matarás? Porque
que eu não faço uma muda e planto um jardim na minha casa? Falou, daqui a pouco aparece gafanhoto, daqui a pouco aparece esperança, daqui a pouco surge uma flor, aparece beija-flor, daqui a pouco eu tenho uma árvore frutífera, já vem um papagaio, já vem um canário, e aí naquela biota de 1 metro quadrado eu tenho toda a florescência da luz de Deus no mundo, porque a natureza se serve. Nós somos natureza, mas esquecemos disso. A inteligência nos dá uma capacidade racional de entender tudo que há, mas o egoísmo, o orgulho, a soberba e a vaidade nos faz controlador de tudo. E aí nós deixamos de nos conhecer e queremos conhecer o próximo, controlar a vida alheia, entramos em sombras. Então Emmanuel nos convida para esse aspecto, e a gente deve refletir, enquanto tens luz, para aproveitar a dádiva do tempo recebida num trabalho edificante junto ao próximo, porque eu só vou conseguir fazer uma escada evolutiva, ou chamada escada de Jacó, com destino à luz, se eu levar no altar mais agradável a Deus, uma mensagem de consolação, de equilíbrio. E o único altar que existe no universo, que Deus se agrada que seja feita a oferenda, é o altar do coração do próximo. Por isso que Jesus pediu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como nós não entendemos o Deus que é verdade, o Deus que é Espírito, o Deus que é amor, Jesus deu um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus foi perseguido? Foi. Os 13 irmãos perturbou Maria para tirar Jesus de casa e da cidade? Sim. Em alguns momentos tentaram apedrejar Jesus? Sim. Ele foi chamado de príncipe de Baal, hoje traduzindo, príncipe do Satanás, príncipe do demônio, ou poderíamos dizer, príncipe dos macumbeiros. Jesus foi chamado assim, esse príncipe de Baal. Ele mudou a sua luz, continua amando as criaturas, apesar das calúnias, da perseguição, não poder ir em casa, porque ele era louco, Os irmãos diziam que ele vivia fora de espírito. É uma expressão idiomática que se dizia na época que ele estava doidinho, está maluco, está desorientado, enlouqueceu, está viajando na maionese. Mãe, tira Jesus da cidade, olha só tem 300 pessoas na cidade, tem 3.500 atrás desse homem, não tem comida, não tem hospedagem, não tem nada, tira ele daqui. Jesus, a tua família está lá fora, teus irmãos e tua mãe querem conversar contigo. Opa, quem são minha mãe e meus irmãos? Os únicos que eu reconheço como minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Deus quer que nós façamos? São Luís responde para Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Nós estamos no universo, enquanto seres, primordialmente agora, por causa do nosso atraso na vida material, para cumprir os propósitos de Deus. O que é cumprir os propósitos de Deus? Salvar alguém? Não, simplesmente amar as criaturas como Ele nos ama. Então, não importa se está certo ou errado, se é uma pessoa equilibrada, se está preso ou solto, se cometeu equívocos, isso na sua vida. E nós nem devemos olhar, porque nós somos proibidos de julgar qualquer pessoa. Assim Jesus nos ensina: não julgueis para não serem julgados, porque na medida que julgados, será julgados também. Então, falei-vos da luz, é ter a consciência que o Evangelho de Jesus, ele não é apartador, ele não é separador, ele é de compartilhar a existência. O Evangelho de Jesus nos traz de volta ao encontro com a natureza, nos comportarmos como a biota que o japonês colocou para mim, o biólogo colocou lá. A biota, você planta uma árvore frutífera, vem pássaro se alimentar daquela fruta, que vai trazer lá o beija-flor, que vai trazer alegria, que vai trazer o louvo a Deus, que vai trazer, mas nós colocamos cortina, temos alergia quanto é inseto, porque nos apartamos da vida real. E a vida como resultado de relacionamento, não a visão biológica do crescer, nascer, crescer, reproduzir, depois fenecer, mas é a continuidade para a eternidade de nós enquanto espíritos imortais, servidores do Criador e coautores de sua obra. Então, somente os mansos herdarão a terra. Somente os pacificadores são chamados filhos de Deus, porque Deus é paz, é equilíbrio. Então precisamos ter em mente que a nossa forma de agir é estar sempre caminhando para o degrau superior. E aí Emmanuel coloca no texto Pão Nosso: afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. De que maneira? Observar os ensinamentos de Jesus, que é servir. Não importa a circunstância, vamos servir. Nesse processo de servir, Deus vai nos capacitando. Como é que Ele nos capacita? Facilitando a vida? A porta é estreita, meus queridos, minhas queridas. A porta é estreita, o caminho é espinhoso. Deus dá uma olhada e diz assim: opa, o Paulo está pronto. Coloca uma família bem problemática na frente dele. Aí vai olhar: nossa, o Adelito está pronto, está quase brilhando. Põe um chefe para ele que
persegue ele o tempo inteiro e coloca um bocado de colega de trabalho que é caluniador. E o Zezé está lá na oficina todo animadinho. Olha a luz do Zezé. Peraí, vamos começar. Alguém vai lá consertar o carro e não vai pagar o Zezé nunca. E Zezé vai brilhar. Zezé vai brilhar. Porque nós estamos momentaneamente no mundo, mas nós não somos do mundo. Esse cliente que não pagou, tadinho, porque tinha débito. E Zezé, enquanto espírita, sabe que Deus não permite que caia um fio de cabelo sem autorização. Zezé vai dizer, obrigado, meu Deus, quitei uma dívida do pretérito com esse sujeito. É isso aqui. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos analisando passado e futuro. Então, tudo que ocorrer conosco não é porque nós somos vítimas. Nós somos atletas da imortalidade. Deus nos adestrando, nos preparando, nos condicionando para as Olimpíadas que virão. E como disse Jesus, eis que eu vou preparar o lugar. E quando estiver aparelhado, eu retornarei para buscá-los. Porque onde eu estiver, vós estarão também. Então Jesus espera que dentro da nossa casa, na nossa vida social, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, sejamos luzes, mas valeiros da luz enquanto estivermos andando. E para andar, só tem alguém para a gente olhar enquanto farol, enquanto lanterna: Jesus. Se ele sofreu sendo inocente, nós que somos defeituosos devemos agradecer as oportunidades da dor, porque não é uma teologia do sofrimento, mas é do discernimento para compreender naquele degrau que nós não devemos repetir equívocos se quisermos nos tornar auxiliares de Jesus nesse lugar que ele foi aparelhar e vem nos buscar. Que o amor de Deus e o Pai de Jesus esteja a todos nós. Alguma pergunta? Tenho 7 minutos. Você tem alguma localização aí? Bom, eu vou dizer, a Elaine está perguntando se tem localização do lugar que Jesus está aparelhando e ele vai voltar para nos buscar para onde ele estiver. Tem sim. Vamos usar, a doutrina espírita nos ensina que nós vamos evoluindo. Não existe seres, né, escolhidos por Deus para já nascerem anjo e não precisarem para cá. Não, todos passam pela remissão das provas em mundos primitivos, depois provas, expiações e provas, depois mundos regeneradores, depois mundos felizes, depois mundos ditosos, aí mundos celestiais. Nos mundos celestiais alcançamos o que Jesus alcançou. Okay? Bom, mas Jesus no mundo celestial ele é governador de um planetinha de 5ª ou 10ª categoria, na periferia das galáxias, na periferia da Via Láctea. Jesus evoluiu. Ele possivelmente será diretor de uma galáxia. E nós seremos dirigentes de que planeta? Só vamos saber, dentro do nosso coração, enquanto satélite ou estrela, na família que convivemos, no lugar que trabalhamos, nos espaços sociais que nós passamos. Se ao nosso redor levamos luzes a corações enternecidos, Jesus já sabe que planeta vai nos dar. Possivelmente, muitos de nós vamos administrar mundos primitivos, porque Jesus é governador do planeta Terra. Ele já vai subir para governar a galáxia. Então, possivelmente, nós iremos governar algum planeta ou algum sistema solar. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, está morando na nossa estrela, que é uma estrela de 120ª categoria, miudinha, mas é uma estrela que alimenta, sustenta, não com calor, mas com vibrações de amor, os planetas que estão ao redor dela, certo? Então esse é aparelhamento. Se Jesus vai evoluir como nós estamos evoluindo e vai assumir uma galáxia, eu já tenho noção de que planeta eu vou dirigir. Meu coração já diz isso, porque a boca fala do que está cheio o coração. De acordo com a minha semana, o que eu faço com relação às pessoas que estão comigo, eu já sei que planeta é esse que o Mestre vai me dar para cuidar, conforme Ele cuidou de nós quando esteve aqui.